Bom pessoal, olá a todos. Que nem eu tinha falado, eu ia fazer um vídeo sobre a Epístola de Hebreus. Só fazer um aviso aqui rapidinho, eu tentei fazer uma live ontem em alguns momentos e eu ainda não consegui. Eu já baixei o aplicativo que captura a imagem e tal, tudo direitinho, consegui até usar o meu fone de ouvido como microfone, mas a minha conexão não deu. Eu vou tentar ver se eu soluciono esse problema e assim que eu solucionar, eu faço uma live no período da noite, até porque à noite acho que muita gente já está fora do trabalho, então seria melhor, tá? Então em breve, assim que eu solucionar isso, eu vou fazer, tá? Então eu vou falar agora um pouco sobre a Epístola de Hebreus, que nem eu tinha falado. Só lembrando que eu já falei aqui nesse canal sobre o, o Evangelho de Mateus, é um vídeo chamado As Fantasias de Mateus. Já falei sobre o Evangelho de João e já falei sobre Atos. Então agora eu vou falar um pouco sobre Hebreus. Só que a Epístola de Hebreus teria muita coisa para falar, então talvez não dê tempo de falar tudo. E mesmo esse videozinho aqui, eu acho que ele vai ficar um pouco comprido por causa disso. Provavelmente eu vou ter que dividir ele em partes. Mas então eu vou falando aos poucos, depois conforme eu for tendo outros temas, como acréscimos, outras coisas que eu não vou falar nesse esboço, aí eu falo posteriormente, ok? Vamos começar falando só um resuminho aqui da autoria de Hebreus e data. E esse artigo inicial aqui da autoria eu peguei do Wikipedia, tá? Que tem um artigo muito bom lá que dá uma resumidinha sobre a Epístola de Hebreus. Aí quem quiser dar uma pesquisada aí, ok? Muitos cristãos atribuem a autoria da Epístola de Hebreu ao apóstolo Paulo. Mas percebe-se que o modo como ela foi elaborada difere das epístolas paulinas. Isso é chamado crítica textual. Ao contrário de todas as precedentes, que seriam as epístolas de Paulo, a Epístola de Hebreus ela teve sua autenticidade posta em dúvida desde a antiguidade, quer dizer, desde lá dos primórdios da igreja. Ninguém sabe, né, de quem realmente é o autor dessa epístola. Raramente se encontra a sua canonicidade, mas a igreja do Ocidente, ou seja, de Roma até o fim do século IV, recusou-se a atribuí-la a Paulo. E se a do Oriente aceitou o seu atributo, né, como sendo uma epístola paulina, não foi sem fazer certas reservas, né, no tocante da sua forma literária, como por exemplo Clemente de Alexandria, Orígenes, etc. É que com efeito o estilo da escrita dessa carta é de uma pureza elegante que não pertence a Paulo. A maneira de citar o Antigo Testamento também não é típica de Paulo. Falta aí também um endereço, o preâmbulo com o qual ele costuma iniciar suas cartas. Então, se você pegar lá as epístolas de Paulo, Romanos, Gálatas, Efésios, etc., você vê que Paulo ele sempre se identifica. Ele inicia com uma saudação às igrejas, ele saúda algum irmão, etc. e tal. E essas coisas você não vê aqui na Epístola de Hebreus. Ela é uma epístola ela começa abruptamente. Então, não parece ser o mesmo estilo de Paulo. Fora o estilo de grego, que é diferente, um estilo mais elegante, etc. e tal. Então, tudo isso realmente ela não é uma epístola paulina. Pode-se, todavia, reconhecer ressonâncias de pensamento paulino, aonde se desenvolveu o tema da fé. Quais são essas ressonâncias, semelhanças, né, com o estilo paulino? De que a lei antiga foi dada por anjos, conforme você vê em Gálatas. A falha da geração israelita que saiu do Egito e morreu na travessia do deserto constitui uma advertência para a igreja, né, para os crentes. Os destinatários são como crianças que têm necessidade de leite material. Abraão é o exemplo de fé. A aliança no Sinai se opõe à Nova Jerusalém. Então esses são alguns detalhes que se assemelham com o estilo paulino. Essas considerações levaram a críticos católicos e protestantes a admitir que foi um redator que se inscreve na ambiência paulina, ou seja, pode ter sido um discípulo de Paulo, alguém que aprendeu com Paulo, e pode ter usado até essas epístolas aqui de Paulo como base para formar essa epístola de Hebreus, mas não quer dizer que seja necessariamente Paulo, ok? Mas não há acordo quando e como identificar o autor anônimo. Existem vários candidatos, como por exemplo Apolo, Lucas, Barnabé, Clemente de Roma, Silas, Filipe e Priscila. Parece mais simples do que tentar descobrir quem é o autor da carta, tentar traçar o seu retrato, né, de como que era um autor. Então trata-se de um judeu de cultura helenística, como por exemplo Filon, José, algum judeu que vivia naquelas cidades que não eram gentílicas, né, que não eram judaicas, como por exemplo Alexandria, Roma, etc. Familiar na arte da oratória, atenta a uma interpretação pontual das passagens veterotestamentárias que utiliza e frequentemente segundo a versão dos 70 para apoiar os seus argumentos. Isso aqui está no mesmo artigo lá da Wikipedia, que nem eu falei naqueles vídeos anteriores, que você nota claramente que os autores do Novo Testamento utilizaram-se da Septuaginta, a versão dos 70, ok? No terceiro século, Orígenes escreveu: só Deus sabe ao certo quem escreveu a epístola.
PS, uma das regras da canonização da igreja, para se tornar um livro aceito pela igreja, dizia que para um livro ser aceito, ele tinha que ter sido escrito por um apóstolo ou endossado por um apóstolo. Como, por exemplo, você pega lá a Epístola de Pedro. Então, como Pedro era um apóstolo, o livro foi aceito. Já você pega, por exemplo, o Evangelho de Marcos. Marcos não foi apóstolo, mas quem endossou o Evangelho de Marcos foi Pedro, segundo a tradição católica. Aí fica essa questão, né? E Hebreus? Quem que endossou a Epístola de Hebreus? Porque até hoje não se sabe quem é o autor dela. Então fica aí uma questão para reflexão. Era uma epístola anônima. Tudo bem que o Novo Testamento quase todo ele é anônimo, né? Foi a igreja que deu as atribuições aos livros. Mas a de Hebreus, ela consegue ser mais anônima que as anônimas, né? Porque ela não tem nenhuma identificação, nada, como era comum nas outras epístolas da Bíblia. E Hebreus foi escrito quando? Clemente, um dos pais da igreja primitiva, citou o livro de Hebreus no ano 95. No entanto, provas internas, tais como o fato de que Timóteo estava vivo no momento em que a carta foi escrita, a ausência de qualquer evidência mostrando o fim do sistema sacrificial do Antigo Testamento, ou seja, que girava em torno do templo, o qual ocorreu com a queda do templo em 70 depois de Cristo, indicam que o livro foi escrito por volta do ano 65, tá? Agora, pulando aqui essa introdução, só para todo mundo se situar sobre o que é a Epístola de Hebreus, vamos ver agora alguns problemas, né, no livro de Hebreus, que é o foco desse vídeo. O autor de Hebreus parece escrever para um público judeu, com a finalidade de convencê-los, né, de que Jesus foi o Messias prometido, uma vez que ele faz vários tipos, né, de analogias, né, paralelos com o Velho Testamento. Eu poderia ir até além, né, não só analogias, mas poderia chamar também de tipologias, que também é algo típico, né, da literatura judaica. Então ele faz analogias, tipologias com passagens do Velho Testamento. Inclusive é por isso que essa epístola é chamada de Hebreus, que acredita-se que ela foi destinada para um público judeu. Mas alguns detalhes, né, que passam às vezes desapercebido, coisas pequenas dentro do texto de Hebreus, dá a entender que o autor não conhecia tão bem o Velho Testamento como se pensa, ou ele utilizou-se de fontes equivocadas, como por exemplo a própria Septuaginta grega. Porque alguns detalhes realmente se equivocam com relação ao Velho Testamento. O que é estranho, né? Porque se o público-alvo da epístola era judeu, eles perceberiam esses detalhes. Vamos ver alguns detalhes aqui como exemplo. O incensário. Em Hebreus 9, 2, 5, ele fala assim, ó, na parte grifada, ó, mas depois do segundo véu, que era o véu lá do templo de Salomão, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a Arca da Aliança, etc. e tal. Então você nota que ele conhecia assim, alguns detalhes do Velho Testamento, né, da cultura judaica. Mas só que tem um detalhe: o incensário ele não ficava lá depois do véu, ele ficava antes. O incensário de ouro, que ele diz que ficava dentro do Santo dos Santos, ele ficava fora do Santo dos Santos, junto com a menorá e a mesa onde se colocavam os pães da preposição. O que nesse caso teria que estar relacionado com o versículo 2 e não com o versículo 4. É bem verdade que o sacerdote entrava assim do Santo dos Santos uma vez por ano com um incensário nas mãos, mas o incensário ficava do lado de fora. Então era mais ou menos assim, ó, aqui é uma ilustração que eu peguei no Google para mostrar para vocês. Aqui tinha o templo, toda essa parte aqui que está ilustrada era chamada de lugar santo. Mas dentro do lugar santo tinha uma parte ainda reservada que era o Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança e aonde ninguém podia entrar. Aqui no lugar santo só os sacerdotes podiam vir prestar culto. E aqui dentro do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava aqui no Santo dos Santos. E o incensário ficava fora, aqui nessa parte chamada lugar santo, não dentro, como diz o autor de Hebreus. Então, que tipo de equívoco é esse? Pode ser um típico equívoco da tradução grega, da Septuaginta, ok? Agora vamos analisar alguns pontos do livro de Hebreus. O sacerdócio de Melquisedeque. Só um PS aqui eu estou tendo que dar uma resumida da resumida, porque só sobre essa questão de Melquisedeque daria para fazer uns 30 vídeos sobre isso. Porque existem fontes diversas, né, acerca de Melquisedeque, desde historiadores como Joséfo, por exemplo, até os manuscritos de Qumran que foram encontrados, e outras fontes também, Talmud, Zohar, a visão judaica, etc. e tal. Então não daria para você explicar tudo sobre essa questão de Melquisedeque, e essas fontes elas nem sempre coincidem. Algumas são até controversas, as informações que você tem acerca de Melquisedeque. O que é até bem irônico, né? Que Melquisedeque no Velho Testamento ele só aparece 2 vezes. Lá em Gênesis, quando ele abençoa Abraão, e no Salmo 110 de Davi. Agora, o que você tem de literatura de Melquisedeque é um monte. Inclusive relatos apocalípticos do primeiro século, essas coisas e tal. Então, quem quiser saber mais sobre Melquisedeque, que aqui no vídeo eu vou dar uma resumidinha,
Eu recomendo que vocês vejam esse artigo aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é um artigo enorme, é um livro em PDF que explica sobre Melquisedeque no judaísmo, no cristianismo e o seu significado na disputa entre regno e sacerdócio na Idade Média. Esse livro ele traz todo praticamente um conteúdo vasto, né, acerca de Melquisedeque, desde a origem da palavra, terminologia, o que diz a enciclopédia judaica, o que diz os historiadores, etc. e tal. Enfim, são mais de 300 páginas, inclusive desse livro eu peguei algumas fontes que eu vou usar nesse esboço, mas realmente não dá para abordar tudo, entendeu? Então eu vou ter que abordar de uma forma bem resumida algumas questões, só lembrando também que as questões que eu vou abordar nesse vídeo não é o total, é só um lado da questão, ok? Quem quiser ver os dois lados da questão, baixa o livro em PDF ou lê online que vocês vão ver por que os cristãos associam Melquisedeque ao sacerdócio de Cristo e vocês vão entender por que os judeus não associam. Então vocês vão ter os dois lados da questão, ok? O autor de Hebreus ele tenta fazer uma analogia de Jesus com Melquisedeque, o rei de Salém. Salém quer dizer paz. Foi de Salém que surgiu Jerusalém. Analogando dessa forma que Jesus seria sacerdote e ao mesmo tempo rei, correto? Porque este Melquisedeque que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. É o mesmo que diz aqui em Gênesis, ele tenta fazer uma analogia de quando Melquisedeque abençoou Abraão, correto? Aqui o texto em hebraico, o Deus Altíssimo ali é Lel Elion, o Le é só uma conjunção aqui, tá? Mas na verdade é El Elion. E Melquisedeque então seria sacerdote de Deus. Aí fica uma pergunta aqui, perdão. Melquisedeque então seria um sacerdote de Deus antes mesmo de Abraão? Essa é a primeira controvérsia desse texto, o que é bem estranho até. O nome Melquisedeque, que na verdade é Melquisedeque, é separado, significa meu rei é justiça, ou o meu rei é Zedeque, que segundo muitos estudiosos é uma referência a uma divindade. Então esse é o primeiro ponto de controvérsia. Segundo esse autor desse livro aqui, que faz toda uma análise da terminologia, ele mesmo explica que esse nome El Elion, ele já era comum nas culturas semíticas, aquelas culturas pagãs do mundo antigo, como os cananitas, etc e tal. Inclusive você vê gente até hoje aí que fala, né, que El era um deus pagão, porque tinha realmente um deus pagão chamado El. E Elion, que é o Deus Altíssimo, era também uma referência a uma divindade pagã. Então quando a Bíblia chama aqui lá no Velho Testamento ele de Melquisedeque, quer dizer que ele era o rei de Sedeque, o rei da justiça, mas também pode ser sim uma referência a uma divindade. Então fica uma pergunta, Melquisedeque era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo? O mesmo Deus da Bíblia? Eu vou pegar só um trechinho aqui desse estudo, aí vocês vão entender e vocês vão tirar suas próprias conclusões. O nome era um apelativo semita para designar uma divindade pagã, assim como aparece associada a um local, como por exemplo o nome El é associado a El Betel, a um epíteto como El Brit, né, que é a aliança sagrada, El Roi, e etc e tal. O que aponta originalmente para a existência de dois nomes divinos. Então não tinha só o El da Bíblia, como as pessoas pensam, tinha o El Elion, e sendo o primeiro utilizado no culto de comunidades politeístas daquela religião oriental. Então aqueles cultos pagãos, eles tinham sim um Deus com um nome parecido, El. Mas essa associação com Javé, aqui o autor usa Javé, mas é só, vocês sabem que é uma referência ao Deus de Israel. De acordo com Martin Wolsey, o autor do verbete Names of God em OT, que é o Old Testament, seria fruto de um longo processo, porque ainda no Deuteronômio 32, 8, 9, Elion é utilizado na acepção próxima à visão do mundo cananita, de um ser criador e sustentador que indica as diferentes nações, uma porção habitável de terra, e aponta a cada uma delas um ser divino, um Deus El. Ou seja, era muito utilizado esse Deus El pelos povos vizinhos, pagãos. Nesta passagem, Javé adquiriu-se seu povo bem como sua porção, o que nesse caso ainda pressupõe uma antiga diferenciação de um Deus criador supranacional, o Deus de Israel, e o Deus nacional, o Deus Elion, e o Deus nacional, que seria o Deus de Israel, Javé, assim como é presente no Salmo 82, 1, 6. Em várias passagens da Bíblia hebraica, os dois termos aparecem no mesmo versículo, porém separados por um paralelismo dual, como podemos ver no Salmo 73, 11, o Salmo 107, 11, com a sua consolidação, ou seja, quando o título El Elion passou a ser exclusivo só do Deus de Israel, é isso que é a consolidação, durante o período dos reis de Israel, né, durante o reinado de Davi e Salomão. O culto nacional e oficial, ou seja, o culto já unificado e padronizado de Israel,
associará o nome El Elyon ao de Javé, o Deus de Israel, divindade originária do período nômade, e que agora se enriqueceria com o Deus da criação do universo e Senhor, o Rei Supremo das nações da terra. Então, para quem não entendeu isso daqui, ele está dizendo que originalmente haviam as duas divindades, e esse título, que também era um título de um deus pagão, depois acabou lá no período dos reis, sendo usado exclusivamente só para o Deus de Israel. Mas no período anterior aos reis, que seria no caso de Abraão, por exemplo, ele ainda era uma referência a um deus pagão. A enciclopédia judaica, por exemplo, ele diz aqui no artigo, não associa esse Melquisedeque ao mesmo do Salmo 110 lá de Davi, que inclusive é usado, né, pelo autor de Hebreus. Porque no Salmo o nome é escrito junto, Melquisedeque. Enquanto que lá em Gênesis o nome é separado, Melquisedeque. O que indica que seria apenas um título e não um nome próprio, correto? Mas como no Salmo 110 aparece uma referência ao Melquisedeque, o autor de Hebreus ele entende que isso é uma referência a Jesus, e aí ele faz toda uma exégese, uma interpretação, uma analogia, analogando o sacerdócio de Melquisedeque ao sacerdócio de Jesus. Aí eu vou pausar aqui essa primeira parte do vídeo e deixo uma pergunta no ar. Por que ele fez essa associação do sacerdócio de Jesus com um personagem tão controverso como Melquisedeque, que ironicamente era pagão? Não era das tribos de Israel, não era um sacerdote lá de Israel. Fica uma questão para se pensar. Sendo que em Israel Deus instituiu um sacerdócio, que é um sacerdócio levítico. Então, como existem essas controvérsias todas aqui, fica aí para cada um tirar suas conclusões, ok? Vamos agora para a próxima parte.